Iniciando mais uma aula de matemática do sétimo ano, hoje a gente vai estudar triângulos, né? A gente vai recordar o conceito e algumas propriedades a respeito dos triângulos para posteriormente avançarmos nesse conteúdo, ok? Então, primeiro, elementos de um triângulo. O triângulo ao lado pode ser indicado por, então essa é a indicação de triângulo, tá? A gente usa essa simbologia para indicar um triângulo. Então, o triângulozinho ABC, que são os vértices do triângulo. Vértice A, vértice B e vértice C. Observe que o lado oposto ao ângulo A é o lado BC. Então, aqui eu tenho um ângulo A. O lado oposto a ele é o lado BC. O lado oposto ao ângulo B é o lado CA. Ângulo B, ó, lado CA. É o lado oposto a ele, aqui está de frente para ele. E o lado oposto ao ângulo C é o lado AB. O ângulo C está aqui, ele está observando qual lado? Está observando o lado AB. Ok? Então, a gente tem que os vértices são os pontos A, B e C, os lados são os segmentos AB, BC e CA, e ângulos internos a gente tem ângulo A, ângulo B e ângulo C. A e B e C maiúsculos, né? São os ângulos internos. E a gente também tem o ângulo externo, que são os ângulos externos, os ângulos de fora do triângulo. Quando a gente faz a projeção desses segmentos AB, BA, AB, BC e AC, a gente forma uns ângulos aqui, que são os ângulos externos. Uma coisa interessante sobre esses ângulos externos é o seguinte: se eu faço a soma aqui, ó, de Czinho mais Czão, esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. Do mesmo modo que aqui a gente também tem um ângulo de 180 graus. Então, ó, A maiúsculo mais A minúsculo é igual a 180 graus. Do mesmo modo, ó, que B maiúsculo mais B minúsculo é igual a 180 graus. E C maiúsculo mais C minúsculo é igual a 180 graus. Ok, gente? Então, a soma do ângulo interno com seu ângulo externo é igual ao ângulo de 180 graus. É igual a um ângulo raso ou são ângulos suplementares, ok? Classificação dos triângulos. O triângulo pode ser classificado quanto aos ângulos ou quanto aos seus lados. Ó, quanto aos seus lados, quanto à medida dos seus lados. Se o triângulo é equilátero, gente, esse prefixo aqui, equi, quer dizer igual. Então, equilátero está indicando que o triângulo tem os três lados de mesma medida de comprimento. Ou seja, os três lados têm o mesmo comprimento. Um triângulo isósceles é aquele em que dois lados de mesma medida de comprimento. Ou seja, tem dois lados com mesma medida de comprimento. Certo? Interessante destacar que todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles. Por quê? Porque se um triângulo tem três lados iguais, com o mesmo comprimento, obrigatoriamente ele vai ter dois lados com o mesmo comprimento, certo? E o triângulo escaleno é aquele em que a gente tem, ó, três lados de medidas de comprimento diferentes. Ou seja, a gente tem os três comprimentos dos lados todos diferentes, todos distintos, certo? E quanto aos ângulos, a gente pode ter o triângulo retângulo, que é aquele em que possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. Lembrando que o ângulo agudo é aquele que é maior do que zero e menor do que 90. A gente também tem o triângulo obtusângulo, certo? Que é aquele que possui um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. O ângulo obtuso é aquele que é maior do que 90 e menor do que 180, certo? E o triângulo acutângulo é aquele que possui três ângulos agudos, que são três ângulos menores do que 90 graus, certo? Então, tem essas três classificações, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, a gente tem equilátero, isósceles e escaleno, quanto aos lados. Quanto aos ângulos, a gente tem retângulo, obtusângulo e acutângulo. Relação entre lados e os ângulos de um triângulo. Examine as comparações feitas utilizando as medidas de comprimento dos lados e as medidas de abertura dos ângulos do triângulo. Então, aqui, ó, a gente percebe o seguinte: a gente tem 60, 30 e o ângulo de 90 graus.
A gente sabe que 90 é maior do que 60, que é maior do que 30, certo? Isso implica em quê? Implica que o lado oposto ao ângulo de 90 graus vai ser maior do que o lado oposto ao ângulo de 60 graus, que por sua vez vai ser maior do que o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, tu percebe que em um triângulo, o lado oposto ao ângulo de maior grau vai ser o maior lado. Então, o lado AB, que está oposto ao ângulo de 90 graus, vai ser maior do que o lado BC, que por sua vez vai ser maior do que o lado CA, certo? E aqui, próximo exemplo a gente tem. Essa é difícil. A gente tem ó, 80, 44 e 56. Ó, a gente sabe que 80 é maior do que 56, que por sua vez é maior do que 44. Então, ó, o lado PQ, que é o lado oposto ao ângulo de 80 graus, vai ser maior do que o lado PR, que é o lado oposto ao ângulo de 56 graus, que por sua vez vai ser maior do que o lado QR, que é oposto ao ângulo de 44 graus. Ó, observe que ao ângulo de maior medida de abertura opõe-se o lado de maior medida de comprimento. E ao ângulo de menor medida de abertura opõe-se o lado de menor medida de comprimento. Observe que ao lado de maior medida de comprimento opõe-se o ângulo de maior medida de abertura e vice-versa, né? Então, tem uma relação entre ângulos e lados nos triângulos. Quanto maior o grau, o lado oposto a esse ângulo vai ser maior. Então, essas relações de desigualdade já foram provadas matematicamente para qualquer triângulo e podem ser enunciadas assim. Em todo triângulo, ao lado de maior medida de abertura opõe-se o lado de maior medida de comprimento. E, reciprocamente, ao lado de maior medida de comprimento opõe-se o ângulo de maior medida de abertura. Da mesma maneira, né? Ao ângulo de menor medida de abertura opõe-se o lado de menor medida de comprimento e reciprocamente, tá? Condição de existência de um triângulo. Em todo triângulo, a medida de comprimento de um lado é sempre menor do que a soma das medidas de comprimento de dois outros lados. Essa propriedade aqui nos dá uma condição para determinar se, com três medidas, com três segmentos de reta, eu consigo determinar um triângulo. Para eu conseguir fazer um triângulo com esses três segmentos de reta, a gente tem que satisfazer essa condição de que a medida de comprimento de um lado é sempre menor do que a soma das medidas de comprimento dos outros dois. Ok? Então, vamos observar aqui o exemplo. Verifique se as medidas satisfazem a condição de existência dos triângulos, ou seja, se é possível construir um triângulo com tais medidas, certo? Então, 6, 8 e 4. A gente tem que identificar se um lado é menor, ó, é sempre menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, eu quero saber se 6 é menor do que 8 mais 4. Eu quero saber se 8 é menor do que 6 mais 4. E eu quero saber se 4 é menor do que 6 mais 8. Se for menor, perfeito. Satisfaz a condição de existência. Então, eu consigo fazer um triângulo com segmentos de reta com essas três medidas. Então, vê só. 8 mais 4 dá 10, né, gente? Então, ó, de fato, 6 é menor do que 10. 10 não, dá 12. Então, ó, 6 é menor do que 12. Perfeito. Aqui agora, ó, 8 é menor do que 6 mais 4. 6 mais 4, 10. Perfeito. E aqui embaixo a gente tem 4 menor do que 6 mais 8, que dá 14. Perfeito. Então, todo lado é menor do que a soma dos outros dois. Então, eu consigo fazer um triângulo. Então, aqui eu consigo fazer um triângulo, tá? 3,5, 6 e 3,5. Vamos ver se satisfaz a condição de existência? Vamos lá. Para satisfazer a condição de existência, a gente tem que ter o seguinte, ó. 3,5 tem que ser menor do que 6 mais 3,5. Ou seja, 3,5 tem que ser menor do que 9,5.
6 tem que ser menor do que 3,5 mais 3,5. Ou seja, 6 tem que ser menor do que 7. E de fato é. E além disso, ó, a gente tem dois lados iguais aqui. Então a gente faria também, ó, 3,5 menor do que 6 mais 3,5. A gente sabe que é menor, não é isso? 3,5 é menor do que 9,5. Então a gente consegue fazer um triângulo, construir um triângulo com 3 segmentos com medidas de 3,5, 3,5 e 6. Item C a gente tem 7, 4 e 2. Vamos lá, vamos ver. Ó, 7 tem que ser menor do que 4 mais 2. 4 tem que ser menor do que 7 mais 2. E 2 tem que ser menor do que 4 mais 7. Em cima a gente tem o seguinte, 7 é menor do que 6? Não, 7 não é menor do que 6. Então já invalida a condição de existência. Eu vou só continuar aqui, mas a gente já sabe que não consegue construir um triângulo com lados medindo 7, 4 e 2. Por quê? Porque 7 é menor do que 6, que é a soma de 4 mais 2. Aqui a gente tem 4 menor do que 9, correto? E a gente tem 2 menor do que 11, correto? Mas 7 menor do que 6 invalida a condição de existência. Então, a gente não consegue fazer um triângulo com essas medidas. 6, 3 e 3. Vamos lá. 6 tem que ser menor do que 3 mais 3. E 3 tem que ser menor do que 6 mais 3. Como eu tenho dois lados iguais, basta eu calcular duas vezes, tá? Porque se eu fosse calcular novamente, seria 3 menor do que 6 mais 3. Já que eu vou calcular aqui, eu já estou calculando esse valor. Então, a gente já sabe que vai ser maior ou vai ser menor. Então, ó, no primeiro caso, a gente tem 6 menor do que 3 mais 3. Ou seja, 6 menor do que 6. Não, 6 não é menor do que 6. 6 é igual a 6. Então, a gente já invalida a condição de existência. No segundo caso, a gente tem 3 menor do que 9. Correto. Mas o primeiro caso invalida a condição de existência. Então, a gente não consegue construir um triângulo com essas medidas. Então, 6, 8 e 4 é possível construir o triângulo. 3,5, 6, 3,5 também é possível. 7, 4 e 2 não é possível. 6, 3 e 3 também não é possível. Tá, gente? Então, ó, só para a gente recapitular, se eu tenho um triângulo ABC, o lado A tem que ser menor do que B mais C, o lado B tem que ser menor do que A mais C, e o lado C menor do que A mais B, correto? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre condição de existência de triângulos, tudo sobre triângulos, certo?